Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Rádio do Box. E hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu no GP da Austrália, o GP que inaugurou a temporada 2026 da Fórmula 1. Nós vamos direto ao assunto com o Edaime e o que aconteceu no quali. Fala aí, Eme. E aí, galera? Então, a gente já começou o quali bem, que o Stroll e o Sainz nem pro quali foram, né? Era para começar com 22, já começamos com 20, né? Aí, não contente com isso, a gente já começa também com uma surpresa, porque o Verstappen foi fazer ali a volta dele, bateu. Aí ninguém entendeu. A galera já tava aquele meme da margem, tipo, Radar! Não, é força do hábito. Era o Verstappen, que não fez tempo nenhum, então ficou lá em 20º. Nisso, ele ainda ajudou a Mercedes. Por quê? No treino livre 3, o Antonelli tinha batido a Mercedes dele e basicamente destruído o carro. Aí, os mecânicos estavam tentando ajeitar, né? No que o Verstappen bateu, deu bandeira vermelha, deu para terminar de ajeitar o carro e o Antonelli ainda conseguiu fazer o tempo e passou, né, do Q1. Aí, na verdade, do Q2 foi nada com nada, entendeu? Nada de muito emocionante na vida. Só que o Bortoleto foi pro Q3. A gente tava lá, tipo, né, aquela felicidade toda. Só que daí, no que ele tava recolhendo o carro do final do Q3, né, pra ajeitar, do Q2, desculpa, pra ajeitar ali, pra começar o Q3, o carro dele simplesmente pifou na entrada dos boxes. E ele não conseguiu sair dali, aí precisou que empurrassem o carro. E pela regra, se ele precisa de ajuda externa, ele não pode mais fazer nenhuma parte da classificação. Então, acabou em P10. Mas tinha chance ali de conseguir até um P8, tá? E tivemos também uma pataquada da Mercedes que liberou o Antonelli para fazer uma volta lá dele com o resfriador no carro, conectado ainda no carro. Mas hoje em dia, com a mudança do regulamento, só a equipe foi penalizada, teve uma multa, e não o piloto, como era, né, até um tempo atrás, que daí o piloto perdia a posição no grid, tá? Era aquela coisa. O que eu acho correto. Não só por ter sido com a Mercedes, lógico que daí eu vou ter que ser, né, um pouquinho Sim, parcial nessa parte, mas realmente, pô, se é um erro da equipe, dos mecânicos, não tem por que penalizar o piloto. O piloto fez nada, ele tava ali, só ali, né? Liberaram ele, focado, ele né? foi. Sim. Então, daí agora foi só a multa, realmente a Mercedes recebeu uma multa por conta disso. E o Antonelli conseguiu lá fazer a volta dele, né? Conseguiu completar, vai lá acabar largando em segundo, né, na corrida. E o Russell fez uma volta assim arrasadora, deu todo o setor roxo. Foi assim que a galera ficou, meu Deus do céu, a Mercedes tá voando. É, eu acho que desde você já vinha comentando, né, nos testes, principalmente que ocorreram, né, que a Mercedes estava com uma certa. A gente não sabia se as outras estavam segurando, se as outras estavam escondendo um pouco o jogo, ou se era, tipo, só performance da Mercedes, né? Então, e se provou de ser performance, né? Exatamente. Não, daí a galera caiu matando, né? Assim, porque deu diferença de 7 décimos do Russell pro terceiro colocado. Sim, Eu até lembro que ano passado a gente comentou no finalzinho assim do ano que tava dando tipo entre o primeiro e o 18º não tava dando um segundo de diferença, deu 7 décimos só entre o primeiro e o terceiro. Então, assim, não sei se isso vai continuar assim essa diferença por muito tempo, mas assim as equipes vão ter que batalhar um pouquinho mais para chegar perto da Mercedes, pelo menos em classificação, né? sim. Lógico, também vai ter outros tipos de pista. Assim, não é que vai ser aquela coisa fácil o ano todo que acho que, né, tipo assim, tá certo que vai ser pole da Mercedes. Não vou dizer isso porque foi só a primeira corrida do ano. Sim.
mas que realmente tem ali um que a mais, pelo menos que mostrou nessa corrida, teve. Mas eu acho que, assim, com toda a mudança de regulamento, eu acho que ia acontecer. Ia acontecer de Uhum. alguém. Eu também não acho que vai ser o ano inteiro, mas, assim, eu acho que pode ser que eles ganhem uma certa gordura nas primeiras corridas, né? De novo, como você falou, classificação, não quer dizer corrida, a gente vai falar depois da corrida, e a corrida foi bem mais batalhada do que isso, não foi só a Mercedes, tipo, dando uma de Brown GP, mas é. Então a gente vai discutir um pouco mais a corrida. Beleza. Acho que manda lá. Na verdade, a gente tem um ponto. O primeiro ponto é antes da corrida, né, em si, né? Fala aí. Pois é, não é mesmo? A gente gosta de um caos, gosta, mas ele pode esperar pelo menos começar a corrida, né? Não foi o caso, infelizmente, do dono da casa, né? O Piastri foi lá dar o warm-up dele, que é aquela voltinha que dá antes de colocar o carro no grid, né? Antes de volta de apresentação, antes de tudo, e ele conseguiu bater. E assim, não foi uma batidinha tipo, ah, não, olha, quebrei ali a asa dianteira, vou trocar o bico. Não, ele arrebentou o carro. Diz depois, assim, que pode ter sido pneu frio, e tal, mas o colega, vai com calma, Sim. né? É. Tá, você não tá disputando com ninguém ali, você só tá indo pro grid. Arrebentou, acabou com a corrida dele. Então, assim, nem começou. E o mais engraçado foi, tipo, eu tava, né, mexendo ainda no celular, ligando a TV e tal, daí tava lá, Piastri bateu, eu falei, mas a gente já começou a corrida? Não, eu não vou armar, pessoal. Eu falei, então, tá, Né? né? Perdi o horário, me enganei com o É, fuso. me atrasei, não. É, o outro que tá adiantado demais, tá batendo antes da brincadeira começar. E também tivemos um problema com o Huckenberg. Ele até alinhou o carro no grid, mas antes mesmo de começar a corrida, a equipe viu que tinha algum problema e já mandou recolher o carro, então ele também não largou. Eles falaram que foi, na verdade, eles não estavam, a telemetria não estava funcionando, então eles não conseguiam ver nada do carro e eles acharam melhor não arriscar. Na verdade, estão economizando peça, né? Deixa o cara correr, deixa o cara Acho correr, que né? não, né, não É, vamos, não vamos brincar hoje, não. Deixa pra não, lá. mas foi isso. Tem mais 23 corridas para ir, Dez. para correr, então tá bom. Deixa Tem essa pra mais vinte e lá. três, não sei se tem, né? Mas depois a gente fala disso. É, até que se prove o contrário. Exatamente, é. Mas não foi isso. Então foi a questão da telemetria que não estava recebendo nada do carro, então eles acharam melhor não arriscar. Então, Legal. assim, para vocês não perderem a conta, galera, já tem menos dois. Que é Sim, assim, uma característica desse GP foi o último a sair apagar a luz, né? sim. Enfim, a gente ainda vai falar mais pra frente, mas não perca as contas. Dois a menos, tá? Agora vamos falar da largada, que era um ponto que foi comentado até quando a gente estava falando da pré-temporada, uma reclamação ali, outra aqui, né? Então, assim, a ideia é que eles têm um. Eu agora me fugiu a plaquinha que eles colocaram, mas é tipo assim: se preparem É, antes de colocar as luzes, é né? para começar a Então, mexer, é para começar a mover o motor, né? exatamente, todo mundo sobe o giro do motor, faz aquela gritaria lá para encher a turbina, como a gente já explicou. E daí o cara foi lá para acender as luzes e foi muito engraçado, porque depois tem uma entrevista do Leclerc falando que, tipo assim, ele estava esperando, como era a primeira, o cara demorasse mais do que o normal para apagar. E foi a vez que apagou mais rápido as luzes, ninguém estava esperando, foi Sei, aquele, né? Enfim, as Mercedes patinaram bastante para sair do lugar. O Antonelli, inclusive, caiu, foi lá para trás, foi para sétimo, mais ou menos. E a Ferrari mostrou que aquela pecinha lá que eles, né, que foi comentada no pré-temporada que eles tinham achado para fazer uma largada melhor, tá concretizada. Os dois voaram. O sim, Leclerc largou de quarto e já era primeiro na primeira curva. sim. Lá estava eu também, gente. O que que aconteceu? Pera aí, galera, que eu não tô acompanhando esse monte de informação aqui, entendeu? Mas o Russell conseguiu se manter em segundo. O Hamilton ficou em terceiro ali, né, colado. E, e a gente sem esperar, o novato do nada tava em quarto. O menino, o
Lindblad, ele, olha, vou te falar, meus parabéns, viu? Não, É, não esperava nada, fiquei. coitado do Lawson, né? Eu sinceramente Com que cara que o Lawson, acho o cara vai botar o Lawson no bolso, entendeu? O Lawson vai, olha, é, não é por nada não. Não vai ter que mostrar muito serviço, porque o menino na primeira corrida dele já foi assim, tipo, o tempo todo no top 10, sim, sabe? Você não via ele cair. E assim, dando trabalho pros outros. sim. Fiquei E diga de impressionada. passagem, ele não tem nem carteira de motorista ainda, pra vocês terem uma ideia. Tipo, ele não Pois é, né? Pois Exatamente. é. Mas não, foi muito bem. É muita humilhação para os pobres É, mortais aqui, né? é. Mas antes até, eu meio que pulei só um comentário da parte da largada, né, do Leclerc com o Russell. Ficou uma disputa lá cá que, assim, o novo gráfico de líder da corrida foi usado Várias vezes. até cansar, né? Que era, daí colocou Leclerc líder, daí o Russell ultrapassava, Russell líder, aí o Leclerc ultrapassava, e assim, 5 voltas. Foi um troca-troca de posição que teve gente que gostou. Eu, particularmente, achei Ah, divertido achei esse negócio interessante, é. de, né? Mas teve gente que falou assim: ah, não, porque é só por conta de perda de potência, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, assim, o povo adora reclamar também, né? Então vai achar motivo. Mas teve gente que gostou, teve gente que não gostou dessa troca-troca. Fato é que de 45 ultrapassagens que teve na corrida do ano passado, esse ano teve 120. Novamente, não por de repente uma coisa mais assim, tipo alguém mais arrojado, né, que freou no final, mas eu acredito que também você saber lidar com o carro que você tem, essa questão de potência, de saber quando você vai tirar o pé, quando você vai acelerar, faz parte também de correr. Mas nem todo mundo concorda comigo, então seguimos a vida. Tinha muita. Eu vi bastante comentário durante a corrida que era basicamente o seguinte: quem tava atrás ficava, tipo, às vezes uma, duas voltas, tipo, andando perto, mas segurando para carregar, e aí Uhum, com a bateria com mais potência para ser gasta, ou, tipo, na hora de fazer a ultrapassagem. Então você via muito, por exemplo, o cara chegar ali 0,03, 0,4, aí não conseguia ultrapassar, aí vinha, deixava 1 e 2, mas deixava mesmo, era proposital. uhum. E depois, quando vinha de novo carregado, aí ultrapassava. Então, foi bem interessante ver exatamente, saber manipular o carro, né? Sabe, manipular o carro. Teve até um momento que, assim, do Russell e do Leclerc, que o Russell jogou de lado, mas viu que ele não ia conseguir ultrapassar, então ele freou antes, deixou o carro recarregar enquanto o Leclerc estava acelerando para se manter na frente. O carro do Russell conseguiu mais bateria, teve mais potência e ultrapassou em seguida. Então, assim, Sim. isso vai ser uma coisa que os pilotos também vão ter que aprender a fazer com o carro que eles têm agora. Pode ser que, no caso, a FIA desista desse tipo de motor e tal, mais pra frente? Pode ser. Mas, por enquanto, eles vão ter que aprender a lidar com o que tem. Com certeza. A gente só tem que depois descobrir a bateria infinita do Verstappen, né? Porque ele parece que Ai, ai, ele tava usando olha, mais, ele tava usando mais que os outros, não é possível, né? Mas tudo bem. o carro dele ali tá batizado, viu? Não é Tá possível. batidão. Não é possível. A gente também. é, eu falo assim, gente, não dá pra você, tipo, comemorar. Nossa, ele ficou lá em vigésimo, daqui a pouco ele tá aqui no seu colo, parceiro. Ah, Não, exatamente. não deixa o homem brincar, não. Inclusive, eu acho que assim, ele, né, largou lá em 20º e chegou em quinto. Se ele largar na frente, ele vai dar um baita trabalho. Mercedes com parte legal ou não, Ferrari com É, largada maluca ou não, eu ele pensei, vai dar pensei a trabalho. mesma coisa, pensei a mesma coisa. E radiar também se o motor dele parar de pifar. É, Importante, tá? mas assim, foi a primeira vez, ano passado foi 24-0 pro Verstappen em questão de largada, e esse ano Uhum. já tá 1-0 pro Radiar, né? Já o radiar, ó, tá suave.
Então, assim, também. eu fiz É, por erro do Verstappen, mas aí é cada um com seus problemas. não, todo mundo Eu erra. tô lá, larguei em P3 ainda, É, entendeu? É exatamente. isso. Então, assim, como eu já antecipei, na volta 11, o Radjar foi com Deus, o motor Oi, dele já. Setiak. Então, teve o Virtual Safety Car. Aí nós temos a primeira questão de, na verdade, ser uma questão antiga que volta todo ano, que é a estratégia da Ferrari. Porque assim, a Ferrari estava bem, a disputa com a Mercedes estava boa, entendeu? Uhum. Aí entrou o Virtual Safety Car, a Mercedes fez o quê? Chamou os dois pilotos de uma vez. Falou, ó, vem aqui, o Antonelli tá um pouquinho para trás, então entra o Russell, já troca os pneus, entra o Antonelli, troca os pneus, tá todo mundo bem. Você perde muito menos tempo de box quando tem Virtual Safety Car, todo mundo sabe disso. Acho que talvez os mecânicos da Ferrari não saibam, mas o resto todo mundo sabe disso. Beleza, só a Ferrari não entrou. Aí o Hamilton, inclusive, que aparentemente também sabe disso, falou assim, gente, mas pelo menos um de nós dois É, deveria ter entrado. Tipo, né, faz, né, duas estratégias estratégia diferentes, sim. então ver o que que dá certo. Não, não chamou ninguém. Beleza, segue a vida, daí as duas Ferraris liderando, Mercedes atrás, e vamos dar mais voltinha aí. Volta 18, o Bottas sai também. Aí entrou mais um Virtual Safety Car. Na hora que o Bottas quebrou, ele quebrou na grama na entrada dos boxes. Então teve gente que já viu ali, já foi entrando. Bortoleto foi um desses. Sim. Aproveitou o Virtual Safety Car também. Ah, só um detalhe, não sei se tem gente, porque não sei se você vai falar, mas eu já falando, porque Pode falar. da posição que ele tá, fecha o box, né? Então, aí aconteceu isso. Eles entraram, no que eles saíram, deu a informação de que a entrada do pit lane estava fechada exatamente porque levaram o carro dele por ali, Sim. né? Então era um risco, tinha fiscais ali ajudando a empurrar o carro, então era um risco deixar qualquer um entrar. Fechou os boxes. A Ferrari estava onde? Fora. Ou seja, não aproveitou mais um Virtual Safety Car. Ah, maravilha mesmo, né? Não, e não faz Então, assim, sentido. E não faz sentido. Eu acho que nesse ponto o Hamilton foi bem assim. E ele falou: não pare nós dois juntos. Ele exatamente. falou, não pare nós dois juntos, porque daí vai. Aí ele tava atrás, né? Então, tipo assim, Sim. qualquer coisa que perdesse no Leclerc, ele ia ficar parado. Então falou, não pare a gente junto. Mas um dos dois tem que parar. Então, tipo assim, e ele deu carta branca para os caras parar ele. Uhum. Entendeu? Porque os dois Então, assim, estavam. muda a minha estratégia, né? Tipo assim, eu tô em terceiro, quarto, quinto, não vai fazer diferença Não, pra mim, e ele tá né? junto, e aquela história, ele já sabe que a Mercedes parou. Já parou os dois. Uhum. Ele tá atrás do Leclerc, ou seja, tipo assim, ele não tá com pista limpa, o Leclerc tá. É, Pra ele é melhor parar, tipo, fazer uma estratégia diferente, aí, tipo assim, pra um dos dois vai dar boa. Porque senão exatamente. fica em detrimento. Eles falaram, teve um comentário, eu tô tentando lembrar na transmissão, teve um comentário que aparentemente eles estavam fazendo isso, mas pra, de uma certa forma, privilegiar o Leclerc. Uhum. Então, por isso foi o questionamento do Hamilton. Então, e ele foi o único que questionou isso, o Leclerc. Pelo menos não saiu o rádio do Leclerc falando disso. Porque ele percebeu que a estratégia, tipo, a não mudança afetava mais ele do que o Leclerc, né? Sim, Tá, com desculpa, certeza. só um parênteses. Não, mas é exatamente isso, assim. E é uma coisa que a gente já falou em outros momentos, assim, gente. Pro cara que tá atrás, perdido, perdido e meio. E que nem eu falei, não faz diferença pra ele chegar em quarto, quinto, sexto. Principalmente agora no começo do campeonato. A ideia dele foi, tipo, vou fazer a estratégia diferente, porque de repente rolava um pódio pra ele. Ah, E eu, é, eu acredito que se tivessem parado ele antes do Leclerc, né, no Virtual Safety Car, ele conseguiria ter passado o Leclerc. possivelmente. Mas, né, para variar, eu falo, eu tava no momento da corrida, tinha uns amigos meus que torcem pra Ferrari, tipo, a gente estava conversando. Eles até desligaram a TV. Eles falaram, não dá. Esse horário eu não vou estar passando raiva com a Ferrari, não. É, Então, tipo, cara, sem condições, né? É uma coisa que ninguém entende. Eu acho que todo mundo comentou, mas, gente, por que não parar, né?
que nem o Hamilton falou, pelo menos um, não para os dois, porque assim, diferente da Mercedes, que tinha uma certa distância entre o Russell e o Antonelli, que não prejudicou Sim, nenhum dos dois, né? Então, sim, tipo, para, chama os dois, para, beleza. Com eles colados, realmente, a não ser que fosse um safety car, realmente, não valia a pena chamar os dois. sim. Então, mas enfim, vai entender a Ferrari, né? Não. Deixa eles lá brigando entre eles. Aí depois, um pouquinho depois, nós tivemos a Cadillac do Sérgio Pérez se desfazendo no meio do. Teve um virtual safety car de novo, mas assim foi muito rápido porque uma peça tava do nada no meio da pista. Aí depois teve o replay lá mostrando que era o carro do Sérgio Pérez se desfazendo. Então, assim, eles comemoraram, acho que ter chegado com o carro inteiro no final da corrida, aparentemente, né? É de se Mas comemorar, é de se comemorar. É de se comemorar para quem tá começando ali. ainda mais assim, que a gente viu que não ia dar em nada, né? Porque no quali eles foram ruins, na corrida eles estavam ruins, então assim, se chegar no final já tá mais que bom, né? Até Exato. porque, não sei se você, voltando à conta que a gente fez, já foram mais dois pro buraco, né? Então, aí, o que eu tenho para comentar é a patifaria da Aston Martin. Porque é assim, né? A gente já sabe que a Aston Martin não vai estar disputando porcaria nenhuma. Acho que eles vão estar brigando com eles mesmo para ver quantas peças eles conseguem segurar, porque não tem para reposição. Então, daí na volta 14, a Aston Martin chamou o Alonso e falou assim: ó, recolhe o carro que nós temos um problema. Beleza? Beleza. Lá vai Alonso, recolhe o carro. Na volta 28, a Aston Martin devolve o Alonso para a corrida. Aí eu, ué, mas voltou? O que que tá acontecendo? 10 voltas atrás. Falei, beleza, vamos seguir na vida. Aí, na volta 40, a Aston Martin recolhe o Alonso e leva o Stroll junto. Então, recolhe os dois carros da Aston Martin. Beleza. Na volta 50, devolve o Stroll. Falei, mas que palhaçada é essa? Peraí, vai e volta, e vai e volta, mas que desgraça. Ou seja, como eu vi um comentário, eles estavam fazendo simulação de corrida numa corrida, Sim. né? Não, Campeonato. não Porque tem, o não tem Stroll tempo para também não treinar. acabou a corrida. Ele recolheu de novo. Ou seja, a Aston Martin como equipe abandonou a corrida 4 vezes com dois carros. Um Ah. negócio, entendeu? Não, mas a Aston Martin e a Cadillac estavam passeando só, né? Exatamente, assim, acho que teve uma entrevista com o Stroll, falou assim, o que que você aprendeu nessa corrida? Ele disse, mas a gente não correu, a gente só circulou, né? Sim. Porque realmente não, assim, não se aproveitava nada. Eu achei até engraçado que no quali o Alonso quase foi pro Q2. Aí eu acho que o Colapinto podia largar os bets, se tivesse ficado no Q1 e deixado o Alonso passar, mas por sorte do Colapinto ele também foi pro Q2. Mas é muito mais pra fazer uma volta do que fazer uma corrida nessa situação que eles estão, né? Então, tipo assim. Exato. Mas eu acho que mesmo a volta rápida, porque o carro não anda também, né? Então, Sim, tipo, sim. não é só que não tem peça pra, tipo, vai quebrar. Não, ele é ruim, o carro é Não, ruim. diz que tá dando vibração que pode dar nerve Sim, damage, né? Tipo, pode dar. Sei lá. sim, o Alonso pode dar no máximo 25 voltas com esse carro, e o Stroll, por causa do problema do punho da cirurgia que ele fez, ele só pode dar no máximo 15. Ou É. seja, muito bom, né? Não, sem ser equipe nova, isso aí é ridículo. Não, é ridículo, gente. É ridículo. É o negócio mais bizarro que eu vi nos últimos anos. O dinheiro Isso do com pai do certeza. Stroll deve estar, tipo assim, ele deve estar, olha, deve tá brabo. Não, olha. E assim, aí a gente vê que, na verdade, quando eles fecharam essa parceria, acharam que ia, tipo, a turma da Red Bull, né? Mas a turma da Red Bull ficou na Red Bull. E todo mundo da Honda agora é tudo gente nova, não conhece ninguém, então não foi ninguém que fez os motores para a Red Bull antes. Então, assim, ó, nossa, foi assim um negócio, um tiro no pé, esse negócio que eles fizeram aí dessa nova Aston Martin aí, que, olha, eu não sei não para onde vai esse ano, viu? Não, a gente sabe, na verdade, vai. Mas aí, finalizando É. a corrida, tivemos uma dobradinha da Mercedes, com o Russell na frente, o Antonelli em segundo, e o Leclerc fechando o pódio. Mostrando que, assim, querendo ou não, a briga maior vai ser entre
né, entre essas duas equipes. Porque, sinceramente, McLaren eu não vi nada, que o Norris passou apagadíssimo, apesar de ter chegado ali na quinta posição, né? Sim. Mas nada. O Verstappen, no que chegou no sexto, parou ali também. Então a gente não sabe, né? Como eu É, falei, de repente, se ele largar na frente, ele vai dar muito trabalho, como sempre. Mas também não é um carro que tipo, vai passando por cima de todo mundo. não, Passou por cima na largada e dos carros de meio pelotão, mas é, não aparece muita coisa. Agora, a Mercedes conseguiu dar volta no sétimo colocado. Isso daí, a galera tá assim, tipo, mano, tá um foguete. é, é. Não, e independente do composto de pneu, né? Independente do tipo de pneu e coisa, Sim. você não viu eles. Eu acho que tirando o comecinho da prova que parecia que, tipo, cara, Ferrari tava em cima, assim, a hora que assentou, realmente leve, pesado. Mas lógico, eu Uhum. acho que minha percepção. Percepção é que é mais falta das outras do que só a Mercedes voando. Sim. Porque eu acho que, tipo assim, lógico, a gente sabe disso, tem pra onde melhorar. E eu senti que, tipo assim, as outras, que nem, por exemplo, essa própria questão do Verstappen passar todo mundo, eu senti que faltou um pouco de luta das outras, tipo, é falta de velocidade mesmo. Porque velocidade final. Se eu não me engano, o Colapinto foi o recordista da velocidade final nessa corrida. Então, você, tipo assim, velocidade tem ali, mas a questão da constância, né? Você conseguir, tipo, controlar o carro durante todo o tempo. Então, eu acho que tá faltando um pouco das outras, não é só sobrando a McLaren. Ah, Mercedes, desculpa. Então, mas isso daí é um ponto que foi colocado também depois dos testes pré-temporada. Falaram assim que a Mercedes ela parecia a mais equilibrada, né? Tipo, a que você não precisava se esforçar muito para ter os resultados que estava esperando. E deu para ver que assim, que o Russell, ele estava administrando muito tempo. Você não via ele escapar, você não via, Não. sabe, uns erros assim. O Antonelli, no momento que precisou forçar um pouco, que foi a hora que ele caiu para sétimo, logo ele estava no cangote dos líderes de novo. Então, Sim, assim, ela pode, tipo, controlar mais, né, o que está fazendo, e daí ter uma resposta melhor do carro, porque é o que a gente está falando, né? Hoje tem essa questão de cuidar da bateria. Se você está forçando demais, você vai perder potência porque sua bateria vai para as sim, cucuia. sim, Então, assim, eu acho que também é um pouco isso. O pessoal às vezes está tirando o pé para tentar entender como vai fazer essa questão de acertar a recarga da bateria para ter mais potência, ao mesmo tempo que às vezes força demais para chegar no outro e daí perdeu, aí fica para trás de novo. Então, assim, é bem o que você falou. Eu acho que falta mais um pouco do equilíbrio vir para as outras isso, equipes também, né? Tanto exatamente. que uma coisa que o pessoal falou assim, se a Ferrari tivesse acertado na estratégia, talvez não fosse aguentar o ritmo da Mercedes, mas fosse brigar por mais tempo, Sim. né? Então, É que eu acho que assim, depois das paradas e coisa, eu não consigo chegar mais, né? Eu ficava sempre aquela. então, É, eu acho que assim, lógico, a gente tá analisando a primeira corrida e, né, tipo, foi um acerto muito bom, tal. Não acredito, novamente, falando que vai ser assim o resto do campeonato. Todo mundo traz atualização, todo mundo vai se acertando, então assim, mas dá pra ver que eu acho que aqui vai ter menos trabalho, digamos assim, para ter carros bons, vai ser a Mercedes, sim, aparentemente. Agora vamos ver nas próximas o tipo de traçado. A gente vai ver no que a gente vai falar no próximo vídeo, que é o pré-GP da China, né? Que já é no próximo final de semana. Que tipo, ela já tem um traçado que ela tem duas retas muito longas, uma perto da outra. Então, como é que eles vão administrar essa questão da bateria? sim, Porque a gente já viu nessa daqui que tinha uma reta longa, que no final dela já não tinha mais bateria. sim. Como é que vai fazer? Então, acho que ainda dá pra tirar alguma coisa legal. Eu sinceramente gostei muito da corrida. Eu acho que, É, tipo, principalmente por ser uma corrida de madrugada pra gente aqui no Brasil, foi uma corrida que me deixou atento o tempo todo.
Finalzinho foi mais apagado? Foi, mas assim, no Sim. geral tinha coisas. Você viu briga lá na frente, você viu briga no meio, você viu briga lá atrás. Então, assim, É, lá atrás foi pro carro ficar na pista, né? Mas tudo bem. exato. Até É, porque, né, tinha 6 a menos no final também, né? Então, assim, não, é, não tinha muito lá atrás mais. Tinha o começo e o meio. exatamente. Só. É, Então, mas eu vou falar antes de falar o resultado final, eu quero falar alguns pontos, tipo algumas, como eu tive a oportunidade de assistir essa corrida porque o horário foi bom pra mim, né, dessa vez, né? 5 horas da uhum, tarde pra mim foi bom. Algumas coisas que eu vi. Então, eu vi primeiro a manobra muito interessante do Colapinto na largada, que ele realmente o reflexo foi absurdo que ele conseguiu tirar para não arregaçar o carro da frente. Eu achei uma corrida, porque assim, o Colapinto a gente espera muito pouco dele, pelo ano passado. Mas eu achei que não ficou tão longe, tipo assim, de companheiro de equipe não ficou tão longe dessa vez. Então, sim. achei que foi interessante. Eu achei interessante a briga do Ocon com o Gasly. É, Ficaram muito tempo se pegando. Assim, teve incidente, teve, isso aqui, mas assim, ficaram muito tempo se pegando, muito tempo se pegando. uhum, A Emê já falou do Lindblad, acho que assim, o Bortoleto, eu falei pra mim uma hora, eu acho que ele errou no finalzinho, porque o Bortoleto tava 4 segundos atrás dele, chegou a 0,4, então eu acho que ele deu uma erradinha, porque o Bortoleto tava tirando, tipo, 2 por volta, 2 décimos, não, e tirou 2 segundos, né, 2, 3 segundos. Mas ele foi uma corrida muito boa. O Berman, que eu acho que, tipo, surpreendeu, assim, tipo, como eu falei, o Gasly brigou bastante com o Ocon, mas o Berman fez uma corrida muito, tipo assim, foi mais ele atacando do que se defendendo, da maioria das uhum. brigas, então foi bem interessante, né? E eu acho que a parte ruim ficou realmente por parte das Williams, não fizeram nada, o Lawson não fez nada, entendeu? Chovendo molhado falar de Aston Martin e Cadillac, assim, Cadillac a gente não tá esperando muita coisa mesmo, a Aston Martin, todo mundo sabe dos problemas, então acho que foi esses os pontos que eu achei interessante, além do que a Amy falou. Então, só para falar de resultado, então, Russell primeiro, Tonelli segundo, Leclerc terceiro, Hamilton em quarto, eu acho que é legal, a gente falou disso nas nossas previsões até com a Luísa, aquela vez que a gente fez, ela mesma falou assim que ela acha que a Ferrari vai ter um ano mais interessante, tirando essas cagadas de estratégia. O Uhum. Norris em quinto, com o Verstappen em sexto, que o Verstappen quase chegou no Norris, mas aí no finalzinho realmente não tinha mais, acho, gás ali. E aí, como eu falei, Berman, lembrado, e o Bortoleto, P9, muito bom. E assim, foi por pouco que não foi P8. Foi por pouco, mas É, no finalzinho não aguentou. e, e para quem não sabe, mas eu imagino que todo mundo saiba, mas só para reforçar aqui, é, o primeiro ponto da história da Audi vai ser para sempre do Sim, Bortoleto, né? exatamente. Então ele fez história como o primeiro Q3 da equipe e com os primeiros pontos. Então, assim, a galera tá, tipo, a própria Audi tá amando Sim. o Bortoleto, né? Então, eu achei que foi muito. E ele fez uma corrida muito consistente, o Bortoleto, porque assim, Exatamente. também, da mesma forma do Berman e do Lindblad, você não via ele ir para trás. Lógico, tem a parada, você cai um pouco, mas depois você volta. Ultrapassagens assim, tipo, muito firmes. Não, ele passou o Teve Gasly e o Ocon. na Tipo mesma assim, reta. não foi animal. E assim, é que eles pegam um recuperado, né? Mas, tipo assim, É, eles recuperaram, mas assim, foi em instante, porque eu tava acompanhando muito pelo gráfico de posições, assim, ele voltou da sim, parada, tipo, atrás dos dois, daqui a pouco ele tava na frente, tipo assim, daí mostrou, foi muito interessante porque os dois estavam brigando um monte, os dois estavam se sim. engalfinhando, o Ocon e Sim, o... então, eu acho que mostra que ele tá firme no que ele tá fazendo, ele tá sabendo, o carro tá respondendo bem. E a Audi, eu acho que um ponto positivo é que assim, eles apresentaram, mesmo na pré-temporada, eles apresentaram alguns problemas, eles conseguiram corrigir muito rápido. Por exemplo, o carro dele pifou no quali, mas na corrida o carro Sim. funcionou maravilhosamente bem. Então, assim, dá ânimo para o brasileiro assistir o Bortoleto, porque tem chance aí de aparecer umas coisas legais. Ah, não, tomara, tomara. Falando um pouco do Mundial de Pilotos, assim, primeira corrida, né?
a pontuação é a pontuação do Mundial de Pilotos, né? Então fica na mesma ordem, não tem muito o que falar aqui. Só na questão de construtores, né? Então, como a Mercedes fez a dobradinha, né? Então, 43 pontos, Ferrari 27, McLaren 10, Red Bull 8, a Haas 6, Racing Bulls 4, a Audi 2 e a Alpine 1. Na semana que vem, na próxima a gente vai falar, vai ter sprint, então essa questão da pontuação muda um pouco, né? Sim. É só para já deixar vocês avisados. Boa, vamos falar um pouco, antes da gente falar dos palpites, como é que foram os palpites, vamos falar um pouco do que aconteceu além da Fórmula 1, porque teve F2 e F3 com brasileiros. Então, até a gente aproveitando o gancho do Bortoleto ter pontuado, nós brasileiros pontuamos em todas as categorias do final de semana. Olha aí. Na F2, a gente pontuou com o Rafa Câmara, não só pontuou como teve pódio, ele teve um P2, largando de P6. Então, assim, já botando as asinhas de fora e mostrando assim, ó, não dorme em serviço não, rapaz, que eu tô aqui. Exatamente. O Emo Fittipaldi, só para comentar, ele largou em 18º e chegou em 16º, né? Que ele ainda é também o ano de estreia dele, mas a gente ainda espera uns melhores resultados. Na F3, a gente teve o Pedro Clerot também pontuando, e ele teve uma escalada monstra. Aliás, vou ser bem sincero, os dois brasileiros tiveram uma escalada monstra. O Pedro Clerot largou de 17º e ele chegou em 8º, então pontuando, né, na sua estreia pela Fórmula 3. E o Fefo Barrichello teve problema no carro na no começo do final de semana, então ele não conseguiu se classificar bem, então ele largou em 27º, mas chegou em 18º. Então, assim, também foi uma escalada boa, mostrando que se não tiver problema, possivelmente ele vai estar brigando ali do meio para cima. Então, ótimos resultados, eu acho, dos brasileiros, para deixar a gente feliz já no começo dos campeonatos. É isso aí. Show de bola. Não, legal. Agora falando um pouquinho dos nossos palpites, né? Então, para quem é novo aqui no canal, a gente faz palpites aí, né, sobre a classificação e a corrida, e depois a gente vai contando os pontos aí, né? Sendo quando a gente acerta na cabeça 3 pontos, quando a gente acerta pelo menos o top 10 mais um, né? E no final do ano a gente faz o cálculo final aí. Então, quem quiser brincar com a gente aí também de fazer os palpites, só deixar nos comentários aí nos pré-GPs, né? Então, Sim. falando um pouco da classificação, então a Aimee foi bem, acertou o Russell na cabeça, o Antonelli na cabeça, o Leclerc top 10, Hamilton top 10, o Norris na cabeça na sexta posição, o Piastri no top 10, o Hadjar no top 10, o Bortoleto, e então a Aimee fez 14 pontos. Eu acertei o Norris e o Russell no top 10. Acertei na cabeça o Leclerc em quarto, o Hamilton em sétimo. Engraçado, eu acertei as Ferraris. E aí acertei o Antonelli no top 10, Piastri no top 10 e o Bortoleto também no top 10. Então ficou 14-11 na classificação. Na corrida a gente empatou. Acertou coisas diferentes, mas empatou. Então a AME cravou o Russell em primeiro. E aí o Leclerc, Hamilton, Verstappen, Antonelli, Norris, Gasly e Bortoleto no top 10. Eu acertei o Bortoleto na cabeça em nono. E aí Norris, Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Gasly e Antonelli. Legal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o gostei aqui, comentem sobre os palpites, sobre o que vocês acharam das nossas opiniões, o que vocês acham que vai ser esse ano. Eu acho que tem um ano bem interessante. De novo, eu gostei também. Eu acho que foi bem interessante a questão. Por uma, por questão de horário, eu não assisto a maioria das corridas em tempo real. Então foi interessante assistir porque é aquilo que a Amy falou. Precisou ficar antenado. E deu vontade de ficar assim, o que que tá acontecendo? Não é aquela questão que você pode assistir a largada e depois pode assistir o final. Então foi interessante. Eu achei que, lógico. Acho muita gente se descobrindo, né? Os carros vão evoluir, então talvez, infelizmente, pro final do ano fique mais chato, mas para a primeira corrida foi bem interessante, tá bom? Então fica aqui meu abraço, Aimee. Falou, galera!